Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos a mais um PL MMA, se não me engano, de número 116, em que continuaremos nossa série dedicada a leituras acompanhadas de análises e comentários das meditações de Marco Aurélio. E chegou o momento de falarmos de mais 5 dessas meditações, 22, 23, 24, 25 e 26, do livro nono da obra que estamos estudando. A tradução de referência, como sempre, é a de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e o trecho que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos é algo que eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar. Então vejamos o que Marco Aurélio anotou de si para si neste ponto do seu livro nono das Meditações. 22. Recorre depressa a tua alma, a do universo, a desse homem. Atua para lhe inculcares um espírito de justiça. A do universo para te lembrares do que fazes parte. A desse homem para descobrires se no seu ato há ignorância ou ciência e para refletires ao mesmo tempo que é teu parente. Muito bem, o termo aqui que aparece como alma, na verdade é hegemonikon, portanto, o princípio que dirige a mente, o princípio que dirige a interioridade. Os estoicos supunham que o que se entendia como alma, na verdade, fosse uma coisa material, feita de uma matéria mais sutil, mais tênue, e dentro desta alma haveria o hegemonikon, que é a parte que governa tudo quanto existe, porque ali está instalada a razão. Então aí é hegemonikon, não é psyché. Então recorre depressa ao teu princípio diretor, à tua mente diretriz ou diretora, aquela do universo, do cosmos, e a do homem que está à sua frente. Nós não sabemos se Marco Aurélio está fazendo referência a uma pessoa específica que estaria na sua mente ou a pessoas de um modo geral. De todo modo, vale para todos os casos. A tua alma, e vá rápido, faça isso rapidamente, treine-se para fazer este exercício o mais desenvoltamente possível, né? Atua para lhe inculcares um espírito de justiça. A justiça é a virtude mais social que existe e, portanto, a busca do bem comum e o respeito às pessoas são coisas que fazem parte desse espírito de justiça e devem ser buscadas a todo momento. Então, um espírito de justiça para que você sinta que é algo inscrito no seu dever de ser humano, né? Ao hegemonikon, o princípio diretor, a alma, enfim, a mente diretriz, melhor dizendo, do universo para te lembrares do que fazes parte, que você é parte de algo maior e algo que está ordenado por leis racionais. A mente diretriz desse homem, o princípio diretor desse homem, para descobrires se no seu ato há ignorância ou ciência. Isto é, se alguém plenamente consciente das suas ações ou se é alguém que age de maneira ignorante, sem entender muito bem o que faz. E para refletires ao mesmo tempo que é teu parente, que é uma pessoa que nasceu da mesma semente que você, que partilha o logos com você. Está se referindo aqui a alguém que cause problemas ou que, enfim, não esteja agindo da maneira mais agradável. Então, analise-se o caso desse indivíduo para saber se ele poderia agir de outra maneira, dotado dos princípios de que ele está dotado, pensando como ele pensa. Ele poderia agir de outra maneira ou não. E a partir daí, tem-se um comportamento mais condescendente, digamos assim, ou mais compreensivo, melhor dizendo, para com essa pessoa. Então, analisar a sua própria alma, analisar a alma do universo, usando os termos daqui, analisar a alma daquela pessoa que está à nossa frente. Em que pensa esse indivíduo? Como ele reflete acerca da vida? Quais são os juízos que ele forma sobre as coisas? E por aí vai.
23. Como tu próprio és um complemento do organismo da cidade, assim cada uma das tuas ações deve ser um complemento da vida da cidade. Portanto, se alguma das tuas ações se não refere direta ou indiretamente ao interesse comum, essa ação quebra a vida social, não permite a sua unidade, é facciosa como o cidadão que, entre o povo, se separa no que depende de si, do acordo comum. Aqui se está trabalhando em dois níveis. No nível da própria coletividade política da qual Marco Aurélio fazia parte, que é o Império Romano, era uma cidade estendida em torno do Mediterrâneo e também um tanto mais para o norte e um pouco menos para o sul. Portanto, uma enorme cidade, digamos assim, uma enorme polis, né? E também a cidade que é formada por todos os seres humanos, todas as inteligências cósmicas. Portanto, também aquilo que os romanos chamavam de deuses. Então, aquela cidade, a Cosmópolis, a cidade universal, habitada por deuses e homens. Essa Cosmópolis era perfeitamente harmoniosa, de modo que as organizações políticas menores deveriam espelhar-se na harmonia que existe na cidade superior. Se não se espelhavam, havia consequências para todos os cidadãos, né? Então Marco Aurélio tem esse modelo que coloca diante de si, mas sabe que as coisas neste plano mais comezinho, mais prático, são bastante mais difíceis e busca-se o que é possível de acordo com o que se tem. Portanto, aquele ideal colocado pelos filósofos, dentre eles Platão, Diógenes, o Zenão de Sítio na sua juventude, de uma república perfeita, perfeitamente ordenada pelos ideais filosóficos, é algo que não se realiza na prática. Um político como Marco Aurélio sabia disso muito bem. Agora, é possível que as suas próprias ações, enquanto indivíduo, sejam as melhores possíveis, levando-se em conta todos esses dados, né? Como tu próprio és um complemento do organismo da cidade, a cidade como um grande organismo, um grande sistema, né? Como você é um complemento disso, não a parte melhor, hein? Vejam que interessante. Assim, cada uma das tuas ações deve ser um complemento da vida da cidade. Deve-se buscar o bem comum, o bem da koinonia, o bem da vida comunal. Portanto, se alguma das tuas ações se não refere direta ou indiretamente ao interesse comum, então cada uma das suas ações deve fazer referência a esse interesse da maior parte, né? Portanto, deve-se buscar uma justiça naquilo que se faz a todo momento. Se isso não acontece, se você está agindo de maneira egoísta, autocentrada, enfim, sem prestar atenção àquilo que a comunidade pede, né? Essa ação egoísta, essa ação mesquinha, essa ação autocentrada e, enfim, autotélica, que tem como telos finalidade a própria ação ou o próprio indivíduo, essa ação quebra a vida social, não faz bem para a vida social. Não permite a sua unidade, não permite essa unidade que traz harmonia, que é uma unidade que espelha a unidade da cosmópolis, né? Então, quando ações são tomadas seguindo interesses pessoalíssimos, a unidade da vida social é quebrada. É facciosa, isto é, produtora de facções, de sublevações, de levantes, né? É facciosa como o cidadão que, entre o povo, se separa no que depende de si do acordo comum, como alguém que vai contra um acordo comum e que é suficientemente bom ou igualmente ruim para todas as partes, né? Um bom acordo é aquele do qual as pessoas saem igualmente insatisfeitas, digamos assim, ou, segundo uma visão um pouco mais otimista, igualmente satisfeitas. Então, esse indivíduo que, por sua própria vontade, por sua própria inclinação, se separa de um acordo comum que traz o bem para a coletividade, é um indivíduo faccioso e é comparável, né, a essas ações que vão contra a busca de uma certa harmonia social, algo em que Marco Aurélio insiste bastante e que faz parte da visão de Dikaiosune,
de liberdade, perdão, de justiça, mas também de liberdade, que são próprias do estoicismo romano. Então aqui temos mais um pensamento voltado a uma face política de Marco Aurélio, ou do estoicismo professado por Marco Aurélio. Em 24 nós temos uma questão um pouco complicada, isto é, uma meditação com algum grau de obscuridade, né? Cóleras e puerilidades de crianças, almas pequeninas carregando cadáveres. Eis aqui o que faz compreender bem a evocação dos mortos. Cóleras e puerilidades de crianças, almas pequeninas carregando cadáveres. Almas pequeninas carregando cadáveres é uma paráfrase de algo que era repetido por Epicteto, uma expressão de que Marco Aurélio gosta muito e que usa algumas vezes ao longo das suas meditações. Você é uma alma pequena carregando um corpo, um cadáver, como ele gostava de dizer, né? E usava-se para tanto pneumation, isto é, um pequeno pneuma, né, quanto psycharion, uma pequena psyché, tá? Então aí são termos que se intercalam ao longo das meditações, mas você é o que? É uma mente, uma interioridade que carrega um corpo pesado, um corpo que está sujeito a uma gravidade física muito comprometedora, digamos assim. É o que está aqui. Enquanto a cóleras e puerilidades de crianças é muito do que é a vida humana. Então a vida humana é baseada numa grande imaturidade, muitas vezes, né? Pense-se, por exemplo, no que é o imenso sistema das demandas judiciais. Quanta imaturidade não existe nisso tudo, né? Pense-se, por exemplo, na indústria dos danos morais, que é uma coisa que só cresce em países como o Brasil, e quanto verdadeiramente seria necessário buscar-se a justiça nesses casos, né? Então, aí um entumecimento, uma inflação, um inchaço dessas coisas, muitas vezes por sentimentos mal compreendidos, né? Por puerilidade de muitas pessoas. E muito da vida humana é essa imaturidade mesmo. Muito da vida social se baseia em imaturidade. Todos nós estamos nessa, né? E ele termina falando da evocação dos mortos, que é algo que está no canto 11 da Odisseia, mais especificamente no canto em que Odisseu desce ao Hades, e no momento em que Anticleia, que é a mãe de Odisseu, que tinha se suicidado por desespero, por sentir falta do filho, que tinha ficado até aquele ponto quase 20 anos longe de casa, né? Não havia WhatsApp, nada disso naquela época. E ali há um canto chamado Necria, portanto, evocação dos mortos. E, de um modo geral, em todo o canto 11, tanto na fala de Anticleia quanto na fala de Aquiles, que são as figuras que mais se manifestam ali, uma visão muito pessimista acerca da situação das sombras, né, da situação das almas. Porque o que se diz ali é que as almas ficam naquela região se esquecendo daquilo que viveram progressivamente até que viram uma espécie de lousa em branco. Então há essa evocação dos mortos com essa visão pessimista acerca da vida e da morte. Então, tanto na vida quanto na morte nós vemos esta ideia de Marco Aurélio, uma certa negatividade, um panorama que não é dos mais agradáveis. De modo que aquilo que se tem, evidentemente, é o apego a uma vida moral, a uma vida em que se busca a nobreza e por aí vai. É um trecho de difícil interpretação. Esta é mais ou menos a interpretação que eu faço dele. 25. Procura conhecer o caráter do princípio ativo de cada coisa e, isolando-o da matéria, encara-a. Depois,
Mede também o tempo máximo que deve naturalmente durar esse caráter individual. Aqui está como encara, mas deveria ser encara-o, né? Porque encara esse princípio ativo. Também é uma passagem razoavelmente obscura, não muito clara, e se está fazendo menção a uma divisão feita pelos estoicos entre causa, como causa formativa ou eficiente, aitia, e a matéria propriamente dita. Isto é, entre uma parte da natureza que causa as coisas, que move as coisas, que age, e uma parte da natureza que recebe as ações, que é, entre aspas, agida, que é receptora dessas ações. Então, quando nós temos um panorama qualquer, seja da vida política, seja da vida do indivíduo, qualquer, se eu quero entender o que está acontecendo ali, eu devo voltar às causas. Eu devo observar essas causas e tentar entender o que essas causas produziram. Eu devo separar as causas da matéria. Em termos medievais, que depois foram retomados por Spinoza, né, aqui se está fazendo menção, mais ou menos, àquilo que se entende como natura naturans e natura naturata, isto é, a natureza naturante que produz os efeitos que a natureza causa, segundo determinadas leis, e a natureza que é naturada, portanto, a natureza que é agida, modificada por uma outra parte dessa mesma natureza. Então, indo-se às causas das coisas, procurando conhecer o caráter do princípio ativo, enfim, da causa, a qualidade da causa das coisas, e isolando isso da matéria, isolando-o da matéria, encara estas causas. Se você quer entender um panorama qualquer, é necessário separar o que é causa do que é, por exemplo, consequência. Eu me lembro de que Antério de Quental escreveu lá na década de 70 do século XIX um discurso, né, que ficou bastante comum, intitulado Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos 3 Séculos, em que ele se debruçava sobre as causas que tinham deixado Portugal e Espanha para trás relativamente a outros países da Europa. Então, como aqueles 2 países da Península Ibérica, que tinham sido donos do mundo conhecido, nos séculos XVI e XVII, parte do XVII, tinham caído naquela decadência, naquela degeneração que se observava no século XIX, naquela impotência que se observava naquele momento. E há lá um desfiar de causas, né? Enfim, o fato de terem se apegado a um catolicismo que não dava espaço para o surgimento de novas ideias, de terem expulsado as pessoas ricas dali, a monarquia absolutista, etc, etc, há um desfiar de causas que tinham causado, como causam, aquelas consequências que ali se observavam, né? Se é a melhor estratégia interpretativa, se Antério de Quental foi justo ou injusto, se ele tinha as ferramentas boas para fazer o que fez, é outra questão, mas ele se debruça sobre as causas da decadência dos povos peninsulares. Neste momento, estamos em outubro de 2019, faz muito sucesso o filme Coringa, em que justamente se procura ver o conjunto de causas que criaram aquele psicopata que é o maior antagonista do Batman, o maior inimigo do Homem-Morcego. Então veja-se que esse apego às causas, esse exame das causas, tem um apelo considerável para muita gente até hoje, né? E se nós quisermos entender alguma coisa, precisamos ir às causas dessa coisa e ali observar tudo e da melhor maneira possível separar as causas das suas consequências, daquilo que foi modificado por elas. Então procura conhecer o caráter do princípio ativo de cada coisa e, isolando-o da matéria, encara-o. Depois mede também o tempo máximo que deve naturalmente durar esse caráter individual, quer dizer, olhando-se as causas, existe a possibilidade de nós entendermos quanto tempo vai durar
aquilo que foi desencadeado por essas causas, porque há um cálculo razoável que se pode fazer nesse sentido. Então, se você quer saber por quanto tempo vai durar o fenômeno X, por exemplo, o populismo em diversos países do mundo, quanto tempo isso vai durar? Tem que se ir às causas, né? Quanto tempo vai durar, vão durar certas autocracias políticas que aparecem no mundo, Erdogan, Putin, enfim, certos líderes do leste europeu, etc, etc. É necessário olharmos as causas, fazer um estudo o mais isento possível das causas que levaram ao aparecimento desses indivíduos. E por aí vai. Então, separação das causas de seus efeitos, da matéria que é agida por essas causas, é algo que é capaz de nos instruir. E por fim, temos aqui, 26, sofreste muitíssimo por não te ter contentado que a tua alma fizesse aquilo para que foi organizada. Já basta, né? A ideia aqui é a de que a nossa alma, portanto, a nossa interioridade, foi constituída para funcionar de uma determinada maneira. Claro, não é alma, é hegemonicon, né? Nosso princípio diretor, nossa mente, né? É hegemonicon. Se você não entende isso, você sofre. Por que você sofre, segundo os estoicos, né? Agora estou com o sol no meu rosto. Por que você sofre? Porque você está não agindo como a natureza quer que você haja, e sim contra a natureza. E um grande indício desse agir contra a natureza é a intranquilidade na qual você vive. É o sofrimento com o qual você se depara o tempo todo. Então, já você sofreu demais, Marco Aurélio, por não te ter contentado que o seu hegemonicon, o seu princípio diretor, a sua mente diretora, fizesse aquilo para o qual foi organizada. E isto tem a ver com a dicotomia do controle. Nós temos as coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem de nós. Tratar as coisas que não dependem de nós como se fossem as coisas que dependem de nós, produz necessariamente intranquilidade, sofrimento, vários tipos de problemas e padecimentos. Você já sofreu demais, Marco Aurélio. Ele está falando de si para si, está, portanto, confessando a insuficiência, né, da sua aplicação à filosofia estoica. Você já sofreu demais por querer controlar o que não é para você controlar. E por supor que aquilo que você de fato controla não tem valor. Já basta, já chega, acabou. Então ele está colocando um ponto final de si para si, pelo menos é a intenção dele, nesta entrada de número 26 do livro 9 das Meditações de Marco Aurélio. Eis o que eu tinha a lhes dizer e nós continuamos com o PL MMA, com o Menos Sol, no próximo vídeo. Um abraço, até, tchau.